Começa agora! Cultura e Design! Desde a macro à micro escala, Greg Busquet vai nos mostrar a beleza de todas as coisas. Então, o arquiteto, ele cria espaço, ao final das contas, e quando você começa a poder ter o privilégio de finalizar uma aventura que é mais volumétrica, que a gente chama de interior design, a gente começa a pensar também essa relação ao espaço, à posição do corpo. E quando a gente fala da média escala, que é um interior design, a gente repita um pouquinho os processos criativos que a gente usa na arquitetura. A gente gosta de contar uma história. Sempre que a gente apresenta o projeto, a gente tem um storytelling, que a gente chama. O que é um storytelling? Uma narrativa. E essa narrativa, ela tem que ser simples para todo mundo poder entender. Se a gente não consegue ter essa simplicidade, é que o nosso conceito é um pouquinho complexo demais e não está bom. Então a gente tenta reproduzir sempre também no interior design essa narrativa como que, ao final das contas, nos seus conceitos criativos. A gente tenta também adequar um uso que seja residencial, por exemplo, o nosso interior design residencial tem nada a ver com o nosso interior design comercial ou cultural, como é o caso aqui do Teatro Vivo. Obviamente, como na arquitetura, a gente gostaria ou gosta de trabalhar os materiais mais naturais possível. Então, além de ter esse entorno, esse construído, que vai ser o ponto de partida do projeto, tem também o usuário. E quem é o nosso cliente. Então, porque temos que entender um pouquinho a cultura deles. Acho que a parte também do arquiteto de interior design é reverter uma postura de um cliente, uma cultura de empresa que ele tem para formatar o espaço dele. Ao final das contas, o arquiteto ele vai só pôr em cena e em desenho uma vontade e uma cultura de empresa. Acho isso muito importante. Óbvio que a gente vai se immisçar um pouquinho para entender o porquê do como, tentar trabalhar macroconceitos, como na arquitetura a gente faz, mas tem que ter essa relação humilde um pouquinho de pôr esses desejos e essa postura que ele tem. Aqui é um projeto especial para nós, porque acho que ele é diferente, experimental, e que ele trata de dois assuntos que a gente gosta de trabalhar muito, que é a cultura, obviamente, isso é uma retribuição um pouquinho para a sociedade de uma coisa extremamente importante que é a cultura. E tem uma característica de multiuso. Aqui é um teatro, mas não é só um teatro. Aqui no seu cliente tem a sede dele em cima, com milhares de funcionários, e a gente pensou justamente qual é a proposta de um lobby, de um teatro, que seja não só à noite. Nós temos um grande lobby aqui que poderia ser usado justamente para não ter um programa que não serve para nada quase 80% do tempo. Acho que um pouquinho esse pensamento de sustentabilidade de uso é programático. E aí a gente começou a pensar justamente como os funcionários, no dia, poderiam usar esse espaço que depois vai se reverter em um lobby de teatro. A primeira coisa, para voltar sobre a conceitualização de tudo, a gente está aqui num prédio que tem uns 20, 30 anos, e a gente queria justamente expressar um pouquinho esse esqueleto de concreto, e a gente, por isso, até mostramos as entranhas visíveis, todo esse forro industrial com colmeias de concreto e à vista. Acho que é um pouquinho os bastidores, acho que faz parte da cultura do teatro, de mostrar um pouquinho o não visível. Então aplicamos esse grid que é meio tecnológico, que é um pouquinho longe do nosso universo, talvez, que a gente fala muito do vegetal, do natural, etc. Mas a tecnologia ela é vista aqui como uma ferramenta justamente de mudança de uso. E a luz aqui, ela permite ter um grid muito definido que pode se mexer por conta de uma técnica absurda que pode controlar cada pedaço, cada canaleta de luz aqui, ela pode se transformar, se acender, se apagar e mudar de cor. Então a gente pode desenhar dentro do espaço subespaços justamente para receber uma exposição, por exemplo, e quando tem um evento, remarcar um pouquinho o foco do evento. A gente brincou com esse elemento das câmaras anecoicas, que é muito específico, que remete um pouquinho aos estúdios de música. Só que a gente duplicou, triplicou, quase vezes 10 a escala. Então ele começa a ter uma identidade de design em si e marcou um pouquinho essa sala do teatro. E acho que é um elemento forte que assume a função dele, que demonstra a função deles, então que vai sempre essa fala da arte técnica está muito presente nesse elemento, acho, porque ele é ao mesmo tempo muito funcional, ele tem que existir, mas ele tem essa arte, esse design muito relevante e forte. E o último elemento foi o uso da madeira, mais uma vez um elemento natural, que é madeira de verdade. Ela também tem esses vertentes duplo de usar um material
que tem uma necessidade acústica, mas que também ajuda a ter esse aconchego e a sensualidade do material e da madeira. Greg, conta pra gente como é que é transitar dentro do design de um misturador da Docol a um ladrilho de arapiraca, um tapete. Então, depois de falar da macro escala, que é a arquitetura, da média escala, que seria o interior design, a gente gosta também de trabalhar o micro, que seria o design em si. Acho que a grande diferença é a interação que o corpo tem. Quando você está dentro da arquitetura, você está em movimento dentro de um espaço, de um volume. No interior design já a gente trata da envelope e quando a gente chega no produto, é o corpo que vai se mover em cima dele, que vai usar ele, e não impede de ter o mesmo pensamento que a gente usa na arquitetura. A gente está ainda nesse processo de pensamento que vai do uso, do local, do contexto onde ele está inserido e também desses macroconceitos que a gente estava falando, sustentabilidade, etc, etc. Mas aqui, por exemplo, mesmo sendo uma torneira, tem uma inteligência de tecnologia atrás que é inacreditável. A gente tem ainda essa dicotomia arte e técnica. Para fazer um misturador, a gente aprendeu com os engenheiros que desenham o sistema que faz funcionar essa torneira, é muito complexo. É uma torneira de cozinha, isso, só que ela está nessa bancada justamente dentro do escritório, que acontece muitas vezes hoje nas casas. Acho que a cozinha se abriu e então a torneira está visível e vai começar a existir, mas como um integrante do ambiente que como uma resposta técnica que era limpar os pratos, etc. Então ele começou a ter uma identidade e a gente desenhou ele justamente para aparecer. Por isso que ele está tão gordo e essa gordura, esse bode que a gente chamou ele, é por conta desse misturador aqui que tem esse diâmetro mínimo. E foi o dado que, mais uma vez, o no design, a gente tenta não desenhar, mas pegar um elemento que é esse diâmetro mínimo que a gente aplicou a esse tubo e essas inclinações são a resultante do jato perfeito para chegar no meio da cuba. Então, mais uma vez, eu uso e a intenção quase mecânica que fez esse desenho para a gente não interferir quase sobre a função. E a resultante é essa, ela é simples, um diâmetro só, com essa tecnologia de misturador que a gente pode ver aqui, usando justamente essa ergonomia que a gente pensou um pouquinho. Um outro elemento que a gente desenhou também, nem interpretou, mas colocou na cena, talvez, é essa cadeira. Essa cadeira a gente achou numa obra 20 anos atrás, que são os carpinteiros de obra que fazem isso para descansar. É uma poesia inacreditável que você pode achar nos canteiros. Justamente eles vão fazer mesas, cadeiras, poltronas para descansar durante a obra. Então, isso é uma maravilha de descanso, muito bem pensado. Né? Você vê que está no mínimo de matéria-prima e, ao mesmo tempo, ela se desmonta e você tem uma cadeira que você pode pegar e levar em cima da obra. Então, essa poesia, engenharia, a Laute que a gente queria muito desenvolver para fazer esse design existir, talvez. Então, a gente só pegou o desenho básico dela e a gente vai refazer com materiais um pouquinho mais nobres, mas não tanto, para deixar justamente esse espírito da simplicidade, da naturalidade dos materiais em evidência. E por isso a gente chamou ela de carpinteira, em homenagem a essa profissão maravilhosa e inventiva das obras.